O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho. Olá, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. E esse é mais um culto ao Criador online. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje, Dia das Mães, e nós estamos com um tema todo especial para as mamães. 3 mães e 3 segredos. 3 mães e 3 segredos. Será o tema da palavra de hoje. Por isso, especialmente as mamães, fiquem comigo até no final do programa de hoje, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença em sua vida. Bem, nós começamos sempre com a ministração de libertação e cura. Jesus, o caminho, disse assim: palavras do Mestre, em meu nome curarão enfermos, expelirão demônios, e é isso que eu faço sempre no início do programa. Imagine a seguinte situação: você chega no hospital ou num pronto-socorro, gemendo de dor, aí te colocam em uma sala para ouvir uma música clássica. Faz sentido isso? Não. Primeiro, você quer ser atendido, atendida, quer ter aquela dor arrancada, não é verdade? Quem sabe você está agora com uma dor na alma, com uma dor no coração, sabe? Quem sabe você se encontra agora machucado, machucada pela vida, pelas pessoas. Eu quero te tratar aqui à luz da Bíblia. Deixa eu te ajudar, me dá uma oportunidade, me dá um voto de confiança. Quem sabe você já apelou para psiquiatra, psicólogo. Eu lhe desafio a ficar comigo até no final dessa ministração de libertação e cura e também para que você participe de todo o culto. Eu tenho certeza que ao final dele, principalmente as mães, vão ganhar muito com esse conteúdo, vão ter um ganho muito grande. E se homens também me veem por essa programação, eu quero lhe dizer que você pode também divulgar esse programa de hoje pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, com as mulheres da sua vida, com a sua mamãe, com a sua vovó, com a sua esposa, que quem sabe é mãe, e quem sabe divide essa missão de criação de filhos contigo, com o Senhor. Eu tenho certeza que essa programação vai lhe abençoar. Então, se puder agora, colocar as mãos no local de uma dor, tomara que não, mas se alguém está me vendo agora sentindo alguma dor, posicione aí as suas mãos sobre ela, se for possível. Tá certo? Se você não estiver com dor nenhuma, tomara que não tenha dor nenhuma nesse instante. Se puder impor as mãos no alto da cabeça, imponha. Se não puder também, não há problema. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, independente se você pode fazer o que eu falei ou não. Creia. Todo mundo que chegava até o caminho Jesus e que ele libertava de um mal, que ele curava de uma enfermidade, ele dizia sempre a mesma coisa: a sua fé te curou, a sua fé te libertou. E é isso que você precisa ter nesse momento, somente isso, fé. No nome de Jesus, eu dou ordem agora no mundo espiritual, que se existe um mal sobre a sua vida, atuando em toda e qualquer área da sua vida, atuando no seu corpo físico, na sua matéria, lhe causando uma doença, lhe causando uma dor localizada, crônica, em o nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora esse mal, eu dou ordem agora para que ele saia. Solta a vida dessa pessoa. Solta a área ou as áreas da vida dessa pessoa que você tem atuado. Eu te dou ordem no nome de Jesus. Toda enfermidade, seja ela qual for, tenha ela o nome que for,
através do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Sai desse corpo. Todas as dores agora desapareçam. E no nome de Jesus, quem crê, diga assim seja. Amém? Respire fundo, por gentileza. Inspire, transpire. Bem fundo. Faça um autoexame, por gentileza. Aí agora. Confira se onde havia dor, se ela permanece. Eu duvido que ela permaneça. Se você creu. Quem tiver que fazer exames médicos para haver um antes e um depois dessa ministração, para ficar comprovado cientificamente, com documentos, para ficar documentado, uma vez que você tem aí os exames de antes, que mostrava aí determinada enfermidade, depois dessa ministração, assim que possível, fazendo os novos exames, você vai ter aí o resultado do que lhe aconteceu aqui agora. A única coisa que eu lhe peço, quem percebeu que uma dor desapareceu agora, se me vê pelo YouTube, abaixo aqui nos comentários, relate a sua experiência. Eu te pergunto, é justo? Se você percebeu que uma dor desapareceu e não dividir conosco, não é justo. É uma oferta que você dá para ajudar a fé de outras pessoas a ser fortalecida. Deus é invisível. Quando é que nós vemos Deus? Quando o que a gente pede para Ele acontece. Então, quando você relata algo que lhe aconteceu por meio da fé, você estimula outras pessoas a fazer exercício também da sua fé. Concorda comigo? E quem precisa fazer novos exames, você pode entrar em contato conosco depois. Tá bom? Inclusive, eu quero deixar a sua inteira disposição agora, através de um QR Code que vai aparecer na tela, aí do seu celular, do seu PC ou da sua Smart TV, do grupo de oração da Igreja Cristão Caminho, do SOS Espiritual ICC, Igreja Cristão Caminho. Você pode apontar o seu celular aí para o QR Code do seu PC ou da sua Smart TV, se ele conta com essa tecnologia, fazer leitura aí desse QR Code, você vai entrar direto no nosso grupo de oração. Ele é interdenominacional, independe da religião que você pratica, tem ou não, da denominação que você frequenta, as regras lá do grupo que precisam ser obedecidas, mas lá eu faço uma mentoria espiritual, um acompanhamento espiritual. E lá também você pode entrar em contato comigo, posteriormente, para enviar exames de antes e depois, para a gente ter o prazer e a alegria de mostrar aqui nas nossas programações que você foi alvo, dessa vez não do mal, das forças espirituais do mal, mas alvo do poder de Deus que foi ministrado aqui no início desse programa. Tá bom? Bem, eu estou aqui com um copo com água e eu tenho tido essa fé de apresentar em oração no nosso culto online e convido pessoas a toda semana separarem um recipiente com água, uma garrafa PET, uma garrafa pequena, e nós apresentamos a Deus em oração. Simplesmente isso. Para que seja ali um ponto de contato, para que seja ali algo a lembrar a pessoa de fazer uso da fé no decorrer da semana. A dona de casa pode usar essa água de manhã para fazer um café para a família, para fazer um suco, uma vitamina, o almoço, o jantar. Você pode levar a sua água para o ambiente de trabalho, para onde for, lembrando que, quando estiver terminando, você reabastece. Se tiver que higienizar esse recipiente, você higieniza, antes de terminar a água, tire desse recipiente e coloque em outro. E sempre aumente ali essa água até um próximo domingo. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu mais uma vez lhe apresento esse ponto de contato, a água, em oração. E falo com essa água. Seja abençoada, seja consagrada, cada partícula, cada molécula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja essa água medicina vinda dos céus, seja essa água um santo remédio. E quem crê, diga amém.
que você fez aí, Cleiton, você falou com a água? Sim. Jesus, ele falou com o vento. Quando estava ali no barco com os discípulos em meio à tempestade, o vento tem ouvidos? Não. E a tempestade parou. Ele falou com uma figueira, com uma planta. A planta tem ouvidos? Não. E aquela planta secou, porque ele queria um fruto ali naquele momento e não encontrou. No mundo espiritual, o poder de Deus é acionado quando você profere palavras. Há poder nas palavras. Isso não é nada esotérico, isso não é nada místico. Isso é palavra de Deus aplicada, vivenciada. Tudo que Deus criou foi por meio da palavra, é o que está lá na Gênese de tudo. Eu creio, você crê? Então vou beber um pouco da minha água agora. Faça o mesmo aí da sua casa, de onde você estiver também, se está com uma água naturalmente. Amém. Água é maravilhoso, né? Imagina uma consagrada a Deus. Vamos então direto à palavra de hoje. O tema vai aparecer aqui abaixo agora, aí, para você ver. Pega sua Bíblia, se for possível agora. Deixa eu conferir aqui, ó. 3 mães e 3 segredos. É isso mesmo, é o tema de hoje, no caractere aqui abaixo. E eu já te convido agora, faz o seguinte, que você convide mais pessoas para participar, mais mães, quem sabe você está em um número maior de pessoas e tem mais mães aí, convida para participar contigo. Mamãe, seja mais jovem, mais madura, mamãe de primeira viagem ou mamãe mais experiente. Eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai te ajudar muito. Eu te prometo que a entrega vai ser grande para te ajudar. Vai ser uma aula, tá? Esses 3 segredos, vindo de 3 mães que a Bíblia fala sobre elas, vai te ajudar muito no seu dia a dia. Eu não tenho dúvidas. Se você está aí agora com seu smartphone, com seu celular, por favor agora, compartilhe aí abaixo o link desse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em algum grupo que você participa. Faz isso agora, para fazer com que esse conteúdo aqui atinja o máximo de mamães, de mulheres, que você puder me ajudar a fazer alcançar. Me ajude, por favor. Agora aí você pode fazer isso, tá bom? Vai aparecer em tela cheia para você agora uma passagem que eu quero ler pausadamente com todos, que está no livro de Êxodo. Vai aparecer em tela cheia primeiro, vamos lá? E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, bonito, escondeu 3 meses. 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, ou um cesto de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, seu filho, a pôs nos juncos à margem do rio. Êxodo 2, versículos 2 e 3. Pode dividir a tela, por gentileza. Bem, eu quero me dirigir aqui, em especial às mamães, é claro, né? Aqui está o primeiro segredo para a criação de uma criança hoje, que amanhã será um homem de bem, uma mulher de bem, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aqui está o primeiro segredo desses 3 que eu vou dividir com vocês hoje. A proteção. Proteger os seus filhos. No primeiro versículo nós vemos aí que Joquebede, a mãe de Moisés, procurou protegê-lo cerca de 3 meses a partir do seu nascimento. Eu quero tomar como referência que esses 3 meses, como um tempo, como um parâmetro, para que você, mamãe, a senhora mamãe, compreenda que vai haver um tempo
que eu não sei qual vai ser, depende de cada caso, que a senhora que você vão ter que ter mais cuidados para proteger sua criança. De fato, você sabe que muitas crianças, inclusive bem novinhas, ali depois de poucos dias de nascidas, são oferecidas em sacrifícios? Você sabia disso? Porque em muitos lugares que se faz o mal, eles se utilizam disso para ofertar ali a determinados espíritos para poder então eles fazerem os seus intentos? Sabia disso? Ah, Cleiton, você está querendo me dizer que em pleno século XXI se oferece crianças como sacrifício, oferta para espíritos? Você está vendo muito filme medieval, muito filme bíblico? Vou te contar uma história. Sabia que eu conheço uma mulher, eu vou dizer assim, eu não quero aqui expor, porque eu não pedi autorização, e que ela fez parte de um desses grupos religiosos, nem tudo a gente pode falar aqui na plataforma do YouTube, e que lá tinha esse tipo de ritual. Um dos motivos pela qual saiu daquele lugar, se desligou daquele grupo religioso, é porque ela viu isso lá. Um líder lá desse grupo religioso, ele deu uma ordem, tomado ali por espíritos, para que uma membro daquele grupo, que eles faziam parte, ao dar à luz a uma criança, que estava grávida dessa criança, viesse a sacrificá-la, viesse a dá-la como oferta ali para aqueles espíritos. E pegou aquela criança, aquele feto, e entregou ali, naquele altar. Você já percebeu quantas crianças desaparecem? É gritante, alarmante o número de crianças que desaparecem. Você acha mesmo que uma criança hoje que desaparece com 12 anos de idade, numa rodoviária, no aeroporto, no centro de uma cidade, seja pequena, média, grande, uma metrópole, não importa, com 14 anos, com celular, com redes sociais, você acha mesmo que essa criança não consegue chegar até os seus pais novamente? Você acha mesmo que isso é possível? E por que não consegue? Porque muitas são sequestradas, são levadas para esse tipo de prática. Bem, eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui na programação de hoje, que não era o teor da palavra, mas eu orei antes de me preparar aqui para a programação. E quando você, mamãe, tiver aí com uma criança mais novinha, procure ter cuidados mais especiais. Joquebede, então, ficou cerca de 3 meses com aquela criança, sob os seus domínios, mas depois tomou uma atitude de fé, e ela pegou Moisés, que viria a ser o libertador do povo judeu ali do Egito, da escravidão de mais de 400 anos, colocou num cesto, colocou ali no Rio Nilo. E essa criança veio a ser cuidada depois, posteriormente, que foi recolhida ali à beira do rio, pela filha de Faraó, que cuidou dele, teve uma educação no palácio. O resto da história eu creio que a maioria conhece. Mas ela protegeu seu filho Moisés em uma etapa da vida, em 3 meses, de uma maneira, com ela, e depois em outra etapa ela colocou nesse cestinho. O que pode ser esse cestinho
para a senhora mamãe, para você mamãe hoje. E ela vedou aquele cesto, né? Protegeu ali aquele cesto para ele não afundar no rio Nilo. Não deixou frestas abertas, aberturas, vamos dizer assim. Vou transportar essa história para os dias de hoje. Quais são as aberturas, as frestas que uma mamãe precisa tapar para proteger a sua criança, o seu filho, a sua filha nos dias de hoje? Do mal que a internet tem causado às crianças e a formação delas. Do mal que a TV aberta tem causado. Do mal que muitos desenhos animados têm causado. Muitas vezes, quem tem educado os seus filhos é a TV aberta. É a internet. É o celular. É a televisão. Será que a senhora, quando vai trabalhar e precisa trabalhar, tem tido os devidos cuidados com relação a isso? Tem monitorado seus filhos? Tem fechado as frestas, as aberturas que o mal se utiliza para poder chegar até as crianças que se automutilam, que são motivadas a fazer desafios pela internet, de grupos, de crianças que já estão perturbadas emocionalmente, espiritualmente, e o mal se utiliza ali até de líderes no meio desses grupos de crianças, de jovens, adolescentes, para poder fazerem desafios ali, que muitos deles vão ali, à medida que vão progredindo naqueles desafios, culminam num suicídio coletivo. Ou a senhora que é mãe, você que é mãe, não sabe disso. Nós poderíamos citar aqui diversos desafios desses que o mal se utilizou deles nos últimos tempos. Eu atendi inúmeras mães sofrendo com esse tipo de problema. Ah, Cleiton, mas eu tenho que trabalhar, eu não tenho babá, não tenho condição financeira para deixar ninguém cuidando. No lugar da desculpa, procure fazer algo para poder proteger sua criança, para poder tapar, sabe, esse cesto que é a sua casa, que deveria ser um lugar de proteção infantil para as crianças, mas que tem sido um verdadeiro forno, uma verdadeira fornalha que o mal tem se utilizado, a sua casa, para poder cozinhar, para poder queimar as nossas crianças. Pense nisso. Tape as brechas. Tape as possíveis aberturas que o mal pode encontrar para entrar na vida da sua criança dentro da sua própria casa. Coloque limites. Porque se você não colocar agora, então essa criança vai naufragar. Essa criança, ela vai se perder em meio a esse rio da vida. Pense nisso. Será que a senhora mãe, você mãe, tem feito o melhor no que diz respeito a isso? Essa proteção? Com devido cuidado? Não para poder bloquear os seus filhos. Crie com liberdade, mas com limites. Liberdade pode ser dada para as crianças, para que não sejam crianças bloqueadas, e a gente sabe que muitos adultos bloqueados foram crianças bloqueadas, com mais nãos do que sim, com palavras negativas, palavras que foram criando memórias, que uma vez que essa criança foi crescendo e se tornando adulta, trouxe consigo essas memórias ruins da infância, e isso formou a sua personalidade hoje, um adulto bloqueado, uma adulta bloqueada. Então a gente tem que trabalhar com a criação de novas memórias para poder acabar com aquelas crenças limitantes que essa pessoa veio ter ao longo da vida e por isso tem uma vida limitada hoje enquanto adulta. Para reconstruir então crenças novas nesse adulto, mas tudo começou na infância. Então eu quero lhe dizer, mãe, o primeiro segredo que Joquebede nos ensina, a proteção, mas não superproteção. Cuidado! Tem mães que hoje em dia não deixam a criança nem rolar na grama, na terra. Ah, vai sujar!
Deixa sujar. Deixa ter contato com a terra, com a grama. Até para criar anticorpos ali a enfermidades. É necessário a criança ter esse contato. Com outras crianças também, mas com devido cuidado. Tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio. Não pode haver uma superproteção, mas também não haver proteção. Busque aí um equilíbrio. E que o Espírito de Deus lhe dê sabedoria para isso, mãe. Nós vamos agora ao segundo segredo, que está lá em 1 Samuel. Leia comigo. No capítulo 1, no versículo 11. Nós vamos falar de Ana, a mãe do profeta Samuel. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1, versículo 11. Eu não sei se você, mulher, sabe a senhora da história de Ana. Ana, ela era uma das esposas de um homem chamado Elcana, que tinha uma outra esposa também chamada Penina, né? E naquela época, naquela cultura, podia-se ter mais de uma esposa desde que ele cuidasse delas. Não quero me ater a esse detalhe aqui, não é o tema da pregação de hoje. E a Penina tinha filhos com Elcana. Já Ana não tinha. Ela era estéril até então. Naquela cultura, naquela época, muito patriarcal, aquela cultura muito machista, as mulheres que não davam filhos homens aos seus maridos, principalmente, eram tidas como amaldiçoadas, abandonadas por Deus. Preste atenção, não significa dizer que era Deus que as abandonava, que elas eram amaldiçoadas por Deus. Era uma cultura, era um pensamento daquela sociedade daquela época. Deus é bom, Deus é amor. Preste atenção para isso. Mas a ignorância daqueles povos os arremetia ao seguinte pensamento, que tanto bem quanto mal vinha de Deus. A gente sabe, a nossa inteligência, ela nos faz refletir que isso não é verdade. Deus até permite o mal para que cresçamos ali no processo ali na caminhada da nossa vida em meio àquele mal que a gente está enfrentando. Porém, ele não manda um mal, ele permite. Mas, naquela época, naquela sociedade, a mulher é extremamente envergonhada, desprezada quando não dava à luz filhos homens para os seus maridos, porque eles iriam trabalhar junto com os pais, eles iriam plantar, colher, trabalhar com a criação de gado, iriam caçar, iriam ir para as batalhas para poder fazer então com que a família crescesse, prosperasse. Entende? Bem, dito isso sobre a história de Ana e o segundo segredo aqui para as mães. Ana, então amargurada com isso, e a outra mulher de Elcana humilhava ela, zombava dela, em toda a história aí relatado isso, da história de Ana, ela se voltou para Deus no templo, ela fez um voto com Deus que foi simples. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrar ele por toda a vida ao Senhor. Naquela época era assim. Tinha escola de profetas, que Eli, no caso naquela época ali, era o profeta líder. E aliás, Samuel veio a substituir o filho de Ana, posteriormente. E ali ele seria ensinado como ser um profeta de Deus. Trazendo para os dias de hoje, é como se uma mulher estéril falasse assim: Senhor, se o Senhor permitir que aconteça um milagre, eu sou estéril, eu venha dar à luz um homem, um filho, eu vou apresentar lá para o meu pastor local, para o meu líder lá da denominação que eu pertenço, vou pedir para ser mentor do meu filho, para mentoreá-lo, para poder discipulá-lo, para ele ser um homem de Deus e posteriormente, querendo, se houver um chamado de Deus para a vida dele, ele ser um pastor, um pregador da palavra de Deus, das boas novas. Compreende? É algo assim. Deus a ouviu, ela veio a ter não somente Samuel, mas mais filhos também. E ela entregou então Samuel ali no templo.
Há muitos anos atrás, no início da minha carreira pastoral, eu acompanhei uma mãe que o filho dela era viciado, traficante, em um bairro de Belo Horizonte, na capital mineira. E esse rapaz, então, ela falava comigo e com outro pastor que trabalhávamos juntos ali naquele lugar, que ela tinha um sonho de ver o filho dela ali na casa de Deus, ali como um homem de Deus. Bem, nós acompanhamos o caso, esse rapaz se libertou do tráfego e do vício por um tempo e estava sempre ali presente com a gente na casa de Deus, no templo, nos ajudando ali no trabalho, com uma coisa, com outra. Aí essa mãe começou a reclamar, depois de ter feito o voto que ela fez, que se o filho fosse liberto do vício, do tráfico, ela o daria para Deus. Aí depois ela começou a reclamar conosco, porque o filho ficava muito ali no templo. Dá para entender essa incoerência, essa falta de sabedoria? Infelizmente, sabe o que aconteceu? Posteriormente, aquele rapaz voltou para o vício, para as drogas, para o tráfico. E ela de novo veio até nós reclamar agora, porque ele estava de volta naquela vida. E nós tivemos que ser duros com ela e falar: senhora, só tem que resolver o que a senhora quer. Porque quando ele estava conosco aqui, a senhora reclamava com a gente, ficava ligando para a gente. É como aquela mulher que reclama quando o marido ficava nos bares, ali com os amigos, lá no futebol, e deixava ela desprezada em casa e os filhos. Aí quando o marido se entrega para Deus, se converte, muda o seu comportamento, tem uma mudança ali de comportamento e fica mais no templo, na casa de Deus, a mulher reclama também. Então a pessoa tem que ser decidida. O segundo segredo, mamãe, ei mãe, voto com Deus. Isso não está relacionado diretamente a dar dinheiro em templo, a botar dinheiro na conta de instituições religiosas, nada disso. Pode até fazer parte de um voto o fato de a senhora, você mulher, mãe, querer ofertar por amor e movida por fé, mas não fazendo uma barganha, uma troca, mas pode ser um voto de jejum, com base na palavra de Deus, que tenha início e fim, e alvo do seu jejum seja o seu filho, a sua filha. Um período de oração em determinados horários, com mais uma mulher de fé. Há um poder na concordância muito grande. Está escrito no texto sagrado que o que duas ou mais pessoas concordassem a respeito de qualquer coisa que pedissem, crendo, o Pai que está nos céus concederia. Eu sempre propago essa chave, esse segredo de fé, para que uma oração seja respondida, uma concordância entre duas ou mais pessoas. É um segredo. E nesse voto, que é o segundo segredo, que a senhora mãe, você mãe, pode fazer em prol de um filho que está problemático, que está com problema em alguma área, e dando problema para você, para a senhora, para o seu marido, pode ser então jejum, oração, envolvendo uma outra mãe também, uma orando pela outra, compartilhando ali daquele voto mútuo, daquele propósito de oração e de jejum. E também pode ser acrescido de uma oferta? Sim, sem dúvida. Mas sem ter, sabe, a oferta como o principal. Não, não. Tudo tem que ser feito por fé, com fé. Entende? Então, segundo segredo para as mães, que eu quero dividir com vocês aqui, voto com Deus. Vamos ao terceiro segredo? A mãe de Jesus. No livro de Lucas 1, versículos 34 e 35, diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Visto que não conheço homem algum. Ela não tinha tido intimidade com homem nenhum, nem com José, que seria o marido dela. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. De nada vale querer proteger seus filhos, fazer voto por eles, se você, mãe, se a senhora mãe não for exemplo. E para ser exemplo, viver a palavra, implantar a palavra nos seus filhos, não de forma obrigatória, não de forma ali que venha a querer fazer com que seu filho, sua filha engula a palavra de Deus goela abaixo ali na força, na tirania,
mas de forma natural, sensata, equilibrada, com amor, com carinho, no devido tempo, de maneira lúdica, né, dependendo da idade ali da criança, ou de maneira mais madura, tocando em todo e qualquer assunto, sexualidade, vícios, más companhias, seja lá o tema que você, mãe, precisa aplicar a palavra de Deus para poder atingir suas crianças, seus filhos. Não adianta querer fazer isso sem ser preenchida, revestida pelo Espírito de Deus. Que foi o critério que Deus falou para o anjo Gabriel passar essa senha, essa chave para Maria. A condição, a condicionante seria: você vai ser revestida pelo Espírito Santo. Aí você vai gerar um filho que será o Salvador do mundo. Jesus. Entenda. Você só pode dar o que você tem. Para eu estar aqui à frente dessa tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, te falando, eu sei o preço que eu pago para estar aqui. Eu sei aí esses anos todos dedicados à obra de Deus, à obra missionária, o que eu já passei. E o que me sustentou até aqui não foi minha capacidade, porque eu não me acho capaz, eu me acho um incapaz, um improvável. Quantas vezes eu já fui num púlpito pregar tremendo, com pouquinha gente assim de audiência. E hoje estou falando aqui para o mundo inteiro, através desse canal na web, do YouTube. Sempre fui tímido. O que me capacitou até aqui foi o Espírito Santo. Que, aliás, daqui a pouco nós vamos ministrar que você, mamãe, a senhora mamãe, seja preenchida, possuída por esse poder. Eu me lembro de uma mãe que levou 2 filhos no local onde eu estava pastoreando uma vez, e ela reclamava comigo de um dos filhos ali que estava fumando. Só que aí um dos filhos envergonhou a mãe e falou comigo assim: ô pastor, qual que é de mãe, hein? Ah, eu vou falar que trouxe a gente aqui, tá falando da gente aqui, mas ela fuma. Que moral que mãe tem para poder falar isso da gente? Ela fuma, ela não dá exemplo. Tá vendo aí? Você acha mesmo que o filho vai ver o quê? O que você fala ou o que você vive? E para viver aquilo que você ensina, tem que ser revestida pelo Espírito Santo. Recapitulando então os 3 segredos. Esse eu vou falar pouco, porque eu vou ministrar a descida do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Se tem algum homem vendo o vídeo também, você também pode recebê-lo. É de graça, basta você crer. É uma chave de acesso, é uma senha de acesso ao mundo espiritual, ao Criador, o Espírito do Filho dele. Ele disse: ao descer sobre vós o Espírito Santo descerá poder. Poder para tudo. Para tudo. Já pensou a senhora que é mãe? Que está com o filho ardendo em febre antes de dar um medicamento, antes de levar ao médico? Isso não tem nada a ver com fanatismo. Atenção, eu creio na medicina convencional, nos tratamentos convencionais. A gente tem que falar aqui com todo cuidado, que tem gente que entende tudo errado. Tem gente que é tão tapada que você fala A, a pessoa entende B. Você fala C, a pessoa entende D. Então eu vou falar com cuidado, como quem fala com uma criança. Eu me utilizo da medicina convencional, a medicina é de Deus, é tecnologia para nos ajudar. Porém, eu demonstro na prática que eu creio em primeiro lugar em Deus e no seu poder, quando, por exemplo, minha criança está ardendo em febre e eu que sou mamãe, preenchida pelo Espírito Santo, imponho a mão sobre ela e faço o que Jesus mandou, que para mim vale mais do que o médico, que qualquer profissional. Jesus falou assim: imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Você crê nisso? 100%. Ei, 101% eu creio nisso. Esses dias para trás, a minha esposa disse que estava com alguns sintomas daquela doença que a gente está enfrentando. A gente não pode falar tudo aqui no YouTube, não sei como é que está a situação na internet também. Você sabe de qual que eu estou falando? Eu impus a mão nela e ministrei cura sobre ela. Ela está bem. Eu não sei se ela estava com o princípio dessa doença ou não, mas eu fiz o meu papel como homem de Deus, eu usei a fé. Ela tomou medicamento, Cleito? Tomou medicamento. Mas eu primeiro, quando ela me relatou isso, impus a mão nela e ministrei cura. Ponto final. Já pensou a senhora que é mamãe? E impor a mão sobre a sua criança, aquela febre passar? Aquela dor, aquela doença passar? Sem precisar apelar para a medicina? Pois é. Já pensou o peso da sua palavra, mãe, ser muito grande com teus filhos? Não porque você fala
mas porque você pratica no seu dia a dia, você tem erros e falhas. Seu filho e sua filha vão ter que conviver com seus erros e falhas. Você é ser humano. Só que vão perceber uma diferença se a senhora for cheia do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Eu não sei se você pode se colocar de pé onde está, ou quer ficar sentada, não importa, ou você é homem. Não sei onde você está me vendo agora. Se você, mulher, está me vendo lavando louça, fazendo uma comida, e se puder parar uns instantes aí, está com o celular aí me vendo, eu quero ministrar o preenchimento do Espírito Santo sobre a sua vida. As pessoas estão buscando meios para resolver os seus problemas, mas o Espírito Santo lhe dá sabedoria para resolver todo e qualquer problema. Pessoal, eu vou reafirmar. Pela graça e misericórdia do Altíssimo, do Criador, eu só cheguei até aqui e tenho conseguido vencer as lutas do meu dia a dia devido ao Espírito Santo. Porque senão eu já teria sucumbido. Porque senão eu já teria sido derrotado. Interessante dizer que a religião tem afastado as pessoas do Espírito Santo. Você chega num templo, você chega hoje num local de culto e tem muito ritual, tem muita regra comportamental. Ah, você tem que estar assim. Não, você tem que estar assim. Quando os discípulos, eu estou falando de Bíblia Sagrada, chegavam a algum local, eles perguntavam assim, olha, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que foi prometido, que seria enviado? Aí a pessoa falava assim, na época dos apóstolos, na graça. Aí a pessoa falava assim, eu creio. Aí eles perguntavam assim, você recebeu o batismo de João Batista, de arrependimento? Ah, recebi. Aí depois eles faziam outra pergunta e falavam assim, você recebeu o batismo no Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Aí a pessoa falava, Espírito Santo? Tinha gente que nem sabia que existia isso, que era o substituto de Jesus aqui na Terra para nos dar condições de viver nesse mundo caído e vencer em meio aos problemas do dia a dia, até a volta definitiva de Cristo para buscar os seus, que ele prometeu. Ele falou, olha, eu vou deixar um no meu lugar. Tinha gente que nem sabia na época dos discípulos. Sabe o que eles faziam? Não colocavam nem fundo musical, não colocavam música, não entoavam louvores. Não estou dizendo que o ambiente assim não pode ajudar. Pode, com certeza. Porém, sabe o que os discípulos faziam? Eles impunham as mãos sobre as pessoas que criam que Jesus era o Salvador e falavam, receba o Espírito Santo. E a pessoa que cria recebia. Simples assim. Mas a religião, as denominações evangélicas às vezes têm atrapalhado. O processo é tão simples e os homens têm complicado. Se pudesse preparar aí agora para fazer uma imersão, se você pudesse desconectar de tudo e todos aí agora, se for possível, se conecte comigo aqui agora, de alma para alma, de pessoa para pessoa, e vamos conectar com o Deus invisível, mas real. Eu irei invocar o Espírito dele. Vamos recapitular os 3 segredos, mamães? Proteção com sabedoria. Proteção. Votos com Deus. E terceiro, ser preenchida, ser cheia do Espírito Santo. 3 segredos para mães que querem vencer nos dias de hoje. E colocarem seus filhos na linha, no bom sentido. Não sendo tiranas, mas sendo Anas, sendo Joquebedes, sendo Marias, tenha você o nome que for. Vamos então ministrar que o Espírito de Jesus te alcance aonde você estiver. Se quiser e puder fechar os olhos, fique à vontade. Se não puder e não quiser também, fique à vontade. Deus trabalha do jeito que Ele quer, Ele não tem limitações. Nós colocaremos um fundo aqui para ficar agradável o ambiente onde você está aí agora. Ó Deus de amor, meu Pai, eu lhe invoco no nome do meu filho, do seu filho mais velho,
do meu irmão mais velho, Yeshua, Jesus. Cleiton, o filho mais velho de Deus, explica isso. Sim, ele era unigênito, ele era único antes de vir esse ao mundo sacrificar por nós naquela cruz, derramar o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados, e se tornou primogênito, o primeiro de muitos que viriam a crer nele como eu creio, como Salvador do mundo. Por isso, meu irmão mais velho, pode ser o seu também, se já não é. Em o nome dele, meu Pai, do meu irmão mais velho, de Jesus, eu estou entrando aqui na sua presença para lhe pedir uma coisa: batismo com o Espírito do Senhor sobre os que crerem nessa programação. Preenchimento, enchimento com teu Espírito. Seja essa mulher uma mãe imatura, nova, ou uma mãe mais madura, mais vivida. Seja uma esposa que ainda não é mãe, mas deseja ser, sonha ser. E essa instrução de hoje também serviu como norte para elas se prepararem. Quem sabe alguma mulher grávida está vendo essa programação. Quem sabe algum homem, marido, pai, e vai compartilhar essa programação com a sua esposa, que também é mãe. Eu lhe peço, preenche e enche com teu Espírito. Eu estendo as minhas mãos agora e declaro, como os discípulos faziam no passado, impunham ali a mão sobre as pessoas que criam que Jesus era o Salvador. Receba o Espírito dele. É de graça, você não tem que dar dinheiro, você não compra. Basta você crer que você é um pecador, uma pecadora, que necessita da graça de Deus, de um favor que você não merece. Você se compreende assim, você se aceita assim, como uma pessoa cheia de erros e falhas, seja homem ou mulher, e quer ser salvo. Para eu ser salvo, eu tenho que me achar perdido. Seja salvo, seja salva. Receba o perdão de Deus, que é gratuito. Receba a graça dele, que é gratuita. Receba o Espírito de Jesus. O que eu tenho, eu lhe dou. Seja preenchida, seja preenchido pelo Espírito de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra aleluia significa glória a Deus. Às vezes a pessoa religiosa fala alguma coisa que nem sabe o que significa. Aleluia significa glória a Deus. Eu te amo, meu Deus, porque o Senhor me amou primeiro. Seja louvado o teu nome, Yeshua, Jesus. O grande eu sou, Deus invisível, mas real. Eu te adoro. Esse é o culto online. É um culto ao Senhor. Então eu cultuo ao Senhor agora, de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu espírito. Recebe o meu louvor, a minha adoração, aceita a minha vida como ele está aqui agora, e a vida dessa pessoa também que lhe cultua, que lhe presta uma homenagem. Hoje, no dia que prestamos homenagem às mães, nós prestamos uma homenagem ao Senhor agora, ó Pai de todos. Como diz o Pai Nosso, Pai Nosso, seja o pai também dessa mãe, dessa mulher, desse homem, desse rapaz, dessa moça que também vem essa programação. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, aceita a nossa oração, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado pela vida, pela saúde. Eu encerro essa oração, essa ministração, te pedindo, meu Deus, abençoa a Igreja Cristão Caminho. Esse trabalho que estamos começando é aqueles que têm nos ajudado com dízimos, ofertas voluntárias, dízimos devolvidos por amor e por fé e doações. Se você quer fazer um Pix agora, quero te convidar para nos ajudar, para reunirmos pessoas como igreja. O desafio é grande. Para vocês terem noção, as doações que nós temos recebido atualmente não têm suprido as contas que já temos todo mês. Quem está no grupo de oração da Igreja Cristão Caminho
eu tenho prestado contas com prints ali, com recibos comprovantes de para onde estão indo as doações todo mês. É a maneira que eu decidi trabalhar, com transparência, para esses que têm ajudado. Se você quer nos ajudar e agora está vendo a Smart TV, vai aparecer aí agora um QR Code. Para você nos ajudar, agora teremos uma conta a mais e os recursos continuam os mesmos. De um aluguel, né? Você vai apontar aí o seu celular para o QR Code, mas abra primeiro, preste atenção, no aplicativo do seu banco. Abra primeiro no aplicativo do seu banco. Quem está me vendo pela Smart TV, tá certo? E está com o celular. Ou quem está me vendo pelo celular, você pode ligar a sua Smart TV agora, se for uma Smart TV, colocar aí na programação, avançar para esse momento, né? E você pode fazer isso aqui depois. E você apontar aí, depois de ter aberto o aplicativo do seu banco, o leitor de QR Code aí dentro do seu aplicativo do banco, aí para a tela da sua TV, você vai cair direto dentro da conta da Igreja Cristã Caminho, você faz a doação do valor que você quiser e que o Espírito Santo estiver lhe movendo para fazer. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo até aqui por obra e graça e misericórdia de Deus. Eu conto com a sua ajuda. Se você foi movido ou movida para nos ajudar. Eu só sei de uma coisa, eu vou seguir em frente. Se Deus deu a visão, eu creio que Ele vai dar provisão. Você quer fazer parte desse projeto da Igreja Cristã Caminho? Que o símbolo é esse aqui, ó, esse peixe, né? É o símbolo da igreja primitiva. Está aqui ao fundo, cenário aqui, a Lagoa Paulino, no centro aqui da nossa cidade. Você quer ajudar mesmo que a distância? Nos ajude. Estou convocando pessoas de qualquer parte do mundo, do Brasil, para nos ajudar. Tá bom? É isso, gente. Ficamos por aqui com mais um culto online ao Criador. Sou Cleiton Soares, filho de Deus, responsável pela Igreja Cristã Caminho. Até uma próxima programação, um próximo vídeo. Até um próximo culto online ao Criador. Até lá. O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho.